Qual a viscosidade do óleo? A viscosidade indica a dificuldade que um fluido tem de escoar, e ela varia de acordo com o tipo de fluido e suas condições, como pressão e principalmente temperatura. Mas e como ela é calculada? Por meio da lei de Newton da viscosidade, que diz que a tensão de cisalhamento, ou seja, força tangencial por unidade de área, é igual ao produto da viscosidade pelo gradiente de velocidade. O que é a força tangencial e o gradiente de velocidade? A força tangencial é uma força que age paralela à superfície e o gradiente de velocidade indica a variação da velocidade em relação ao eixo sobre o qual ela atua. Legal, então agora é só aplicar a fórmula? Primeiro devemos entender o que está acontecendo. Temos uma placa quadrada de 1 metro que desliza a 2 metros por segundo sobre um plano inclinado a 30 graus, separado dele por uma película de óleo de 2 milímetros de espessura. Legal, e agora o que a gente faz? Verifica o que falta na lei de Newton da viscosidade para encontrar a viscosidade. No caso do gradiente de velocidade, temos que ele é dado pela relação entre a velocidade da placa e a espessura da película de óleo. Por ser uma seção quadrada, a área da placa é dada pelo lado ao quadrado. Como a força tangencial é paralela à superfície, decompomos o peso em duas direções, uma paralela e outra normal ao plano inclinado. Vemos que temos um triângulo retângulo. Aplicando um pouco de matemática, como a soma de qualquer triângulo no plano é igual a 180 graus, e temos que aqui vale 30 graus e aqui vale 90 graus, aqui só pode valer 60 graus. Como essas duas retas são paralelas e cortam a mesma reta inclinada, pela regra dos alternos internos, se aqui vale 60 graus, aqui também vai valer 60 graus. E o que nos interessa desse triângulo? O cateto adjacente. Por quê? É o cateto que representa a força tangencial que estamos procurando. Aplicando um pouco de trigonometria, o cosseno de 60 graus é dado pela relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Isolando o cateto adjacente, temos a nossa força tangencial. Substituindo tudo na fórmula, temos a viscosidade ou a resistência que o óleo oferece à descida da placa. Eu sou o Bruno, bem-vindo ao Aprender Ensinando. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like se gostar do vídeo. O que é isso? Um tear. Uma máquina utilizada para fazer tecidos com diferentes espessuras, de acordo com os fios que você escolhe. E o que queremos saber aqui? Conforme o tambor enrola o fio, a carga sobe. Se a força máxima que o fio suporta é de 1 Newton, qual a viscosidade do lubrificante? Mais uma vez, vamos ver o que falta na fórmula da lei de Newton da viscosidade para encontrar a viscosidade. A carga é de 0,9 Newton e a máxima força que pode ser aplicada no fio é de 1 Newton. Então, qual a força tangente que age entre o fio e o lubrificante? Quanto ao gradiente de velocidade, vamos adotar que o fio é enrolado no tambor a velocidade constante. E como a gente calcula a velocidade? Por se tratar de um movimento circular, e como o fio tangencia a superfície do tambor, o que vamos calcular é a velocidade tangencial, que é dada por 2π vezes a rotação do tambor vezes o raio do tambor. A rotação aqui é o que conhecemos como frequência, e ela representa o número de ciclos por unidade de tempo. Como queremos a velocidade em metros por segundo, vamos dividir a rotação por 60, para obter a frequência em ciclos por segundo. Dividimos por 60 porque 1 minuto é igual a 60 segundos. E a espessura, como achamos? Subtraindo o diâmetro da fieira pelo do fio e dividindo por 2. Quanto à área, como se trata de uma seção cilíndrica e o que nos interessa é a área longitudinal ao fio, vamos calcular a sua área lateral, que é dada por π vezes o diâmetro do fio vezes o comprimento da região onde é aplicado o lubrificante. Agora que a gente tem todo mundo, é só substituir na fórmula e encontrar a resistência que o lubrificante oferece ao fio sem o risco de ele estourar. Mas e qual o momento no eixo do tambor para que ele consiga levar a carga, ou seja, qual a energia mínima que o eixo precisa vencer para girar e elevar a carga? Momento ao torque é a energia necessária para gerar rotação em um corpo, e é dado pela força que age perpendicular ao ponto que se deseja fazer o objeto girar e a distância em relação a esse ponto. Para o nosso caso, como a força total no fio é de 1 Newton e o raio do tambor é de 0,1 metro, é só aplicar a fórmula e encontrar o momento. Qual a altura da coluna de líquido? Antes, o que está acontecendo? Temos um viscosímetro, um instrumento usado para medir a viscosidade de um fluido sob determinadas condições de fluxo.
Conforme o cilindro externo gira, o cilindro interno que está preso a um fio também gira em função da força gerada pelo fluido, torcendo o fio até atingir um momento de 10 Nm. Quando olhamos para o problema, o que conseguimos ver? Que o momento de 10 Nm é igual à soma dos momentos da parte interna e externa do cilindro externo. Aplicando um pouco de matemática, como queremos a altura e ela aparece nos dois termos da equação, podemos colocar ela em evidência, em seguida passar todos os termos dividindo o momento e obtendo assim a altura da coluna de líquido. O que é isso? Um turbocompressor de um motor de combustão interna. Sua função é aumentar a potência do motor. E como ele faz isso? Aproveitando da energia dos gases da combustão para movimentar a turbina, que ligada ao compressor consegue comprimir uma quantidade maior de ar antes de realizar a mistura com o combustível no motor, permitindo assim aumentar a sua potência durante a combustão. Como dá para ver, ele é formado por mancais flutuantes que giram com uma determinada rotação. A pergunta é: qual é essa rotação? Mais uma vez, o que conseguimos notar só observando? Que enquanto o eixo gira, os mancais giram forçados pelo fluido. Além disso, se tem rotação, tem momento. Considerando o comportamento uniforme por parte da força tangente ao fluido, temos que o momento interno é igual ao momento externo ao mancal. Como o mancal é um sólido, podemos considerar um comportamento linear por parte da velocidade. Em seguida, é só lembrar da fórmula da velocidade tangencial e aplicar um pouco de matemática para encontrar a rotação do mancal. E qual o momento gerado no eixo por parte do mancal? O momento no eixo é igual ao momento no mancal. Isso é tudo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.